E aí, rapaziada, beleza? Bom, hoje a gente vai estar trabalhando aqui um pouquinho, fazer um projetinho, tá? Exercitar um pouco aí do conhecimento em C, mas pra galera que está iniciando, para quem está precisando aí entender um pouco desses conceitos, né? Eu não vou me prolongar muito aqui na introdução, eu me chamo Guilherme e eu não sei programar. Bom, rapaziada, qual que é o objetivo dessa videoaula, né? Se assim pode chamar, desse código que a gente vai fazer hoje? A gente vai tentar desenvolver uma calculadora simples que possua entrada de dois valores e saída de um. Não tem segredo, isso aqui é básico, né? A gente vai estar trabalhando aqui como diferencial alguns conceitos de modularização. Bom, a gente vai estar tentando separar nosso código, tornando ele reutilizável, né, em algumas funções, mas também deixando ele mais limpo, né, mais separado. Se quiserem que eu explore um pouco mais o conceito de modularização, a gente pode estar trabalhando isso mais para frente. E a gente vai estar trabalhando funções básicas no C, né, exercitando um pouco como switch e os ifs. Eu sei que tem uma rapaziada que ainda tem dificuldade de usar switch e tal, e a gente vai tentar estar sanando isso, né, nesse tutorial aí. Bom, acima de tudo, a gente vai estar compartilhando conhecimento, né? Eu passando um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês e óbvio que todo o conhecimento que vocês puderem deixar aí também vai me ajudar muito. Então, se você viu alguma parte do código, alguma coisa que você acha que eu posso fazer melhor e tal, pode deixar nos comentários. Bom, não vamos prolongar mais. Vamos embora. Bom, as bibliotecas que a gente vai estar utilizando, né, que eu já deixei aqui pronto, é stdio, que é a padrão, né? Não tem como a gente fugir. E a Conio, para a gente estar fazendo um diferencial aí que eu vou estar mostrando para vocês, né, mais para frente. Mas é um diferencial bem legal aí que é bem bacana da gente saber, né? Bom, já tem um erro de digitação aqui, ó. Enfim, aquela compiladinha básica no código para ver se rodou, certo? Rodou aqui, calculadora modular. E vamos estar começando. Bom, o que que a gente começa, né? Bom, eu não costumo mexer nada dentro da main, né? Simplesmente para mim a main é para inicializar o código e se alguma coisa que eu precisar aqui dentro, então um arquivo, alguma coisa eu uso a main, mas eu prefiro não usar, né? Então, o que que a gente vai estar fazendo para começar? Se a gente pensar um pouquinho, qual que deve ser o primeiro passo do nosso código, né? Já que a gente quer uma calculadora que o cara possa usar e tal, e voltar aqui se precisar, um menu, né? A gente vai precisar desenvolver um menu aqui dentro. E para isso, a gente já vai começar a aplicar o conceito de modularização. Eu poderia criar um menu aqui dentro do main? Poderia, mas e se eu quiser chamar esse menu de novo em outra hora? Eu vou ter que chamar o main inteiro de novo? Então, por isso, a gente já vai estar criando uma função para esse menu. No caso, um procedimento, né? O pessoal deve saber a diferença entre função e procedimento. Bom, vamos lá. Para isso, né, eu vou estar criando uma void, porque vai ser um procedimento. Então, a void ela não retorna valor para mim. É uma função de limbo, né, de vácuo. Ela não retorna nada para mim. Vai ser minha void menu. O que que esse menu vai ter? Algumas interações. Bom, o que que eu já vou começar escrevendo? Desenhando o nosso menu, né? Que para o vídeo não ficar muito longo, eu desenhando tudo aqui no terminal, né, que demora um pouquinho, eu vou pular essa parte, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Tem gente que prefere mais, né, mexer nessa coisa de edição, de deixar o código bonito. E tem gente que prefere, né, que nem eu, uma coisa mais simples e tal, mas que fique bacana de usar. Então, eu vou voltar com o menuzinho pronto já. Bom, rapaziada, voltei. E esse aqui é o modelo de menu que a gente vai ter, né? Se eu já quiser testar, eu posso, né? Eu posso vir aqui e chamar menu. Não preciso passar nada porque ele é uma função void, ele não retorna nada também. E eu posso estar testando, né? Então ele já mostra aqui pra mim como que ficou meu menuzinho. Então esse foi o menuzinho que eu fiz. Se você quiser fazer um outro aí que você acha que fica mais legal, pode ficar à vontade. Isso aqui é para você usar a criatividade. Vale lembrar que quando eu estava na faculdade, isso aqui era um ótimo diferencial, né? Então vamos lá. Olhando para essa situação aqui, o que que acontece? A gente parou aqui no selecione uma opção, né? Então, isso aqui já é meio óbvio que a gente tem que fazer daqui para frente, né? O usuário ele vai chegar aqui e o programa vai ficar esperando ele entrar com algum desses valores, né? Então, para isso, eu vou precisar de uma auxiliar aqui, de um inteiro auxiliar, que eu costumo chamar de opt, né? Option. Então, eu declaro aqui meu option e eu vou escanear. Eu quero saber a entrada do teclado, né? Então, eu uso scanf. Scanf. O que que meu scanf vai receber, né? Ele vai receber um inteiro, que eu sei que vai ser um inteiro porque eu declarei a variável lá em cima, e no endereço de memória do option. Um scanf padrão, né? Ok, eu coletei o valor. O que que eu preciso fazer agora?
Essa parte aqui, eu costumo, né, fazer para dar uma limpada na tela e tal, para não ficar muito poluído. Eu costumo, né, já limpar a tela. Como eu vou trocar de função, eu vou para outra entrada de dado, eu uso um comando system para isso, né, que eu vou limpar o console. Se você for usuário de Linux, o comando que você vai dar aqui é system clear, porque é o comando do terminal do Linux, né? O system nada mais é do que um comando que você dá no terminal. Então, no Linux, o comando clear limpa o terminal. Agora, se for Windows igual eu, você vai usar o system cls, né? Ele serve para limpar a tela também. Então, aqui no caso, a gente vai dar um system cls, por quê? Porque aqui eu vou estar passando para outra função de chamada, né? Para inserção de valor. Então, eu prefiro deixar o código mais limpo, né? Então, rapaziada, a gente vai estar trabalhando aqui agora a parte de coleta de valores, né? O usuário já selecionou qual a operação que ele quer, então a gente vai estar trabalhando para coletar os valores dele. Poderia fazer essa função dentro de todas as funções aqui, soma, subtração, divisão? Poderia, mas eu não acho que fique interessante, né? Porque vai acabar que a gente vai escrever mais código. Então, como a ideia aqui é minimizar a escrita de código, a gente vai fazer aqui fora mesmo, né? Olhando aqui, a gente já tem que pensar numa tratativa para isso. Eu não vou precisar coletar valor se ele não selecionar uma opção válida, né? Então, eu já posso tratar isso aqui agora, que é o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer uma condicional que vai verificar se o option é válido, no caso que a gente definiu 1, 2, 3 ou 4, né? Então vamos lá, se o option for igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, ou igual a 4. Então, fazendo essa tratativa aqui, eu garanto que isso vai ser uma entrada válida, né? Caso não seja, a gente vai estar tratando isso depois, né? Para quem trabalha com software, essas coisas é bom estar afiado nessa parte de o que o usuário pode fazer de errado, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai estar chamando aqui dentro a nossa função de coletar valor. Já que deu tudo certo, é uma opção válida, ela é igual. Lembrando que é igual, igual, rapaziada. Não vai colocar só igual porque você vai estar falando que ele está recebendo, né? Se fosse assim, eu diria option recebe 1, que não é certo, né? É igual, igual. Estou comparando option igual a 1, ou 2, ou 3, ou 4, enfim. Estando correto, ele vai passar para cá. O que eu vou estar fazendo agora? Eu vou definir dois valores, float, que é meu valor 1 e meu valor 2, certo? Aqui em cima ele pede dois valores. Então, eu vou estar definindo aqui meu float val1, val2, que não possuem valor inicial. Então, agora eu vou chamar a função que eu quero trabalhar, né? Como que eu vou fazer isso? val1 recebe o quê? Minha função, coletar valores, né? E para visualização, para quesito de visualização, não precisa fazer isso, mas eu acho interessante. Eu vou estar passando um parâmetro aqui que eu vou explicar para vocês o para que eu vou passar esse parâmetro. Se eu salvar aqui, a variável coletar valores não existe ainda, então vai me gerar um erro, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela. Eu sempre vou subindo, né? Eu sempre vou fazendo em cima as funções, porque teoricamente, para me chamar ela aqui, ela já tem que ter sido lida pelo programa, né? Que começa a ler de cima para baixo. Então agora a gente vai fazer essa parte de coleta de valor. Para a função de coleta de valor, ela é bem simples, na verdade, né? O que eu vou fazer? É um float. Por quê? Porque ela vai me retornar um valor. Se eu estou dizendo que val1, que é do tipo float, está recebendo essa função, ela tem que ter um return, né? Quem trabalha já com função vai entender, return. Então eu vou ter um float que se chama coletar valores, que eu declarei lá embaixo, né? E ele recebe um parâmetro x. O que é esse parâmetro x? Eu vou usar ele para identificar qual número o usuário está trabalhando. Ah, então ele está trabalhando com o primeiro ou com o segundo valor, né? No caso, a gente determinou que vai ser entrada de dois valores, né? E saída de um. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar uma telinha para o nosso usuário, né? Então, eu vou declarar aqui um float valor. O que é esse float val? Esse float val é o valor que vai ser retornado no final com a inserção do dado do usuário, né? Então, eu vou fazer um printzinho aqui para navegação, né? Para ficar mais bonitinho. Então, eu vou ter aqui uma decoração, né? Basicamente só um separadorzinho para ficar um pouquinho mais bonito. E aqui eu vou estar dando outro print para ele, né? O que é esse print? Esse print é qual o valor que ele está inserindo. Então, por exemplo, eu posso pôr aqui valor. Aí agora, como eu quero entrar com o número do valor, porcentagem D, porque aqui vai ficar uma variável, certo? Porcentagem D, eu vou colocar 2 pontos para ele saber qual o valor que é, para formatação, na verdade. E aqui eu vou estar colocando o meu x, que é o que eu estou passando. Lembra que eu passei 1 aqui? Então, esse 1 é o que vai ser mostrado aqui
como valor. Então, no caso, vai aparecer valor 1. E agora? Agora eu faço o scan, né? Que eu preciso. Então, scanf o quê? Porcentagem F. Lembra que eu estou trabalhando com float, tá? Então, porcentagem F de quê? Do val, né? Então, o endereço de memória que o valor está armazenado. Então, vamos lá. Tá pronto, basicamente. O que eu preciso agora é retornar isso. Então, eu vou retornar val, que é um float, para minha variável float. Muito cuidado na hora de mexer com isso, tá? Então, retornando o val, que ele já vai ter sido declarado aqui, ele já vai ter valor, né? Então, eu vou executar o código agora, insiro uma opção, N opção que eu colocar agora, ele vai para a coleta de valor, certo? Então, valor 1, 5, beleza, coletou. Por que só 1, né? Porque eu não chamei ele aqui para valor 2 ainda. Então, eu posso só copiar valor 2, tá? E aqui, obviamente, valor 2, né? Então, meu valor 1 e meu valor 2 já estão recebendo a entrada aqui. Beleza, fiz essa tratativa aqui. Então, se o cara escolher 5, ele não vai para essa tela, né? A gente pode até testar. Vamos supor que ele escolha 5, ele passa. A gente vai estar tratando isso daqui a pouquinho, né? Ok, já tenho os valores e já tenho a operação que foi selecionada. O que eu tenho que fazer agora? Agora é aquela parte que a gente vai chamar a função que deve ser chamada, né? Então agora a gente vai estar trabalhando com uma função muito legal, que é o switch case, que ninguém lembra como escreve. Então é bom treinar sempre escrever, né? Que a gente usa em quase todas as linguagens de programação. JavaScript, C, Java, tudo tem switch. E a sintaxe geralmente é a mesma, né? Então para quem lembra a sintaxe switch case, parabéns, porque é bem difícil mesmo. Mas vamos lá, vamos ver se eu lembro de primeira. Então eu vou ter switch. Opa, roubei. O snippet do VS Code fez eu roubar aqui, mas tudo bem. Switch. O que eu vou estar dando switch? O que vai ser a minha opção variável? Meu option, que é o que eu selecionei aqui, né? Então vamos lá, switch option, o que? Case, o option for 1, eu quero, antes de tudo, dar um break, né? Sempre colocar o break para evitar bug. Mas eu vou querer chamar a função soma. O que é essa função soma? Ela não existe ainda, certo? Ela não existe mesmo, a gente vai ter que declarar ela. Mas é interessante a gente já saber o que a gente está trabalhando. Eu vou somar o que, Guilherme? Você me pergunta. Ah, valor 1 e valor 2, que a gente acabou de receber, certo? Então, valor 1, valor 2. Tranquilo. Então, a gente vai estar passando função com parâmetros, né? Que eu acho uma parte muito interessante. Quando eu comecei, eu demorei para entender um pouco como funcionavam os parâmetros dentro de uma função. Mas agora ficou bem mais claro, né? Bem mais tranquilo. Beleza. Bora para a função. O que eu vou estar fazendo, né? Eu vou estar declarando aqui. É uma função que tem retorno? Não. Ela não tem retorno. Ela é simplesmente uma soma. E eu não vou trabalhar com retorno para print, porque eu acho que é muito mais fácil a gente printar lá dentro. E como eu vou ter que fazer uma função para cada, é mais tranquilo. Então vamos lá. Trabalhar a função soma. Então eu vou ter uma void soma. Simplesmente. Void ela não retorna valor. E ela é mais rápida, obviamente, por ela não retornar valor, né? Então vamos lá, void soma. O que eu vou receber? Val1, val2. Não tem segredo. O que vai estar acontecendo agora? Lembrando que eu estou trabalhando com valor float. Por que eu estou trabalhando com valor float? Porque lá na divisão, se eu tentar dividir 5 por 3, por exemplo, eu vou ter uma dízima. E uma dízima não, perdão, um número decimal. E esse número decimal ele precisa aparecer, né? Ele não pode aparecer como um inteiro. Então a gente vai estar trabalhando, né, com float. Recebi valor 1, valor 2. O que eu faço agora? Muito simples. Posso fazer direto, inclusive, essa operação aqui. Printf. Para ficar mais bonitinho, eu vou estar printando ele um pouquinho formatado no console, né? Porque é ideal que o nosso usuário veja aquilo sendo printado. O que eu vou estar printando então? Eu vou estar printando porcentagem ponto 2 float. Que é isso? O que isso quer dizer, Guilherme? O que é esse ponto 2 aí que você está colocando? Eu quero dizer, rapaziada, que o float, por padrão, ele vai ter uns 5, 6 números depois da vírgula. Eu não lembro certinho quanto que é. Aqui eu estou limitando a 2, porque eu não quero que seja muito preciso também. Para mim, 2 valores está ótimo. Para visualização ficar ok, né? Então eu vou estar printando os dois números, então quer dizer, se eu colocar 5 vai ficar 5.00, né, que no caso aqui é ponto, 5.00, sei lá, 1.64, então vai ser sempre dois valores depois da vírgula, é mais tranquilo, se trabalhar assim. Beleza, porcentagem ponto 2f, no caso é uma soma, então, mais porcentagem ponto 2f é igual porcentagem
2f, né? Porque como no C a gente tem que declarar depois, né? Por ser um printf, a gente não pode colocar o valor direto da variável. É assim que a gente vai trabalhar. Ué, Guilherme, você não tem uma terceira variável aí para resultado. Posso fazer? Posso. Eu posso fazer em cima soma, um mais o outro e printo aqui. Mas o jeito que eu vou fazer aqui é como se fosse a mesma coisa, né? No final é a mesma coisa. Que é passar o primeiro valor que eu quero, val1, o segundo valor que eu quero, val2, e val1 mais val2, simples assim. Não tem segredo. Eu posso fazer isso? Posso. Nada me impede de fazer isso. Então eu coloco um printzinho aqui para ficar mais formatadinho, né? Eu tô pulando essas partes dessas formatações de código, rapaziada, porque isso é pessoal, né? Não tenho que eu ficar mostrando para vocês. O que vai acontecer agora se eu compilar? Vai gerar um erro para mim? Não sei. Tô fazendo aqui agora, pode ser que gere, né? Então eu vou chamar aqui soma, que é a única função que eu tenho programada, ela tá aqui, né? Soma. Valor 1, 5 mais 5. 5 mais 0 igual a 0. Opa, tem um probleminha aqui. O que deu? Ah, eu esqueci o barra N aqui, inclusive. Não é esse aqui o erro, né? Mas, já olhando aqui pro código, eu percebi que eu esqueci esse barra N aqui. Então, eu creio, olhando aqui agora, assim, ao vivo o código, eu creio que é a falta de declarar que tipo de variável que isso aqui é. No caso é tipo float, né? Vamos ver, que eu acho que é só isso. Soma 5 mais 5, 5 mais 5 igual a 10. Então é isso, faltou colocar qual tipo da variável aqui, ambas são float, né? Então, aqui não precisou, porque era só uma, é um parâmetro só, mas aqui, como o C ele é um pouquinho mais antigo, né? Um pouco mais bruto o código, então a gente tem que declarar qual que é o tipo que a gente está recebendo, que também não muda muita coisa, né? Então, val1 mais val2 é 10, tá certo? 5 mais 5, 10, ele printou na tela tal. Só que aí, agora eu te pergunto, e se esse cara executar o código no CMD? Aqui a gente consegue ver, mas reparem que aqui ele fechou. Ele fechou sem mensagem, fechou sem nada. Então o CMD ele simplesmente ia fechar, né, a tela do executável. Como que a gente para isso? No Windows, tem um comando chamado system pause. O que esse system pause faz? Ele... Faltou ponto e vírgula. Não esqueçam o ponto e vírgula. O que esse system pause faz? Aqui eu vou colocar 5 mais 5. Então vamos lá, pressione qualquer tecla para continuar. Então, ele dá essa pausinha, ele deixa eu ver o que está acontecendo e depois que eu dou um Enter, por exemplo, ele encerra o programa. Mas aí você fala, Guilherme, eu não sou usuário de Windows, e agora, tem um no Linux? Não que eu conheça. Mas por isso que a gente colocou essa biblioteca Conio aqui. A gente vai estar desenvolvendo essa função, que não é uma função difícil, ela é bem tranquilinha de fazer. Então, vamos lá. Tirar o System Pause daqui. Eu percebi que dá pra dar uma melhorada na formatação ali. Eu vou tentar aqui. Acho que assim fica mais bonito. Vai ficar com... Entendeu? Formatação é pessoal, rapaziada. Quanto mais bonitinho ficar, é melhor pro usuário, mas também não precisa se apegar muito a isso, tá? Vamos lá. Com a conio inserida, a gente precisa ter a conio, tá? Pra isso. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar... Vai fazer outra void, que vai se chamar... Eu vou colocar o nome de systemp. A galera do Linux testa isso aqui, fala pra mim se funciona, que eu creio que sim. Porque a conio é pra ter em todos, né? Enfim, systemp, a gente vai trabalhar com ele aqui. E o que ele vai fazer? Basicamente ele vai ser um print de um pressione qualquer tecla para continuar. Simples, né? Dá pra deixar, inclusive, igual tá formatado lá, 3 pontinhos. Não precisa da barra N aqui, porque eu não vou precisar pular a linha, né? Pode ficar o cursor lá na frente. E aqui que tá o segredo. O que eu vou fazer? Eu vou usar a função get da conio. O que essa função faz? Ela espera qualquer caractere, né? A descrição da função é get char. Então ela espera qualquer caractere do teclado ser apertado. Então, basicamente agora eu posso testar... Ah, posso testar nada, né? Deixa eu encerrar aqui. Eu tenho que chamar essa função, senão não faz sentido nenhum, né? Então vamos lá. System P. Chamou a função. Vamos ver se está funcionando. Vamos lá. Soma. 5 mais 5, 10. Pressione qualquer tecla para continuar. Então, certinho, daqui para frente a gente vai estar usando essa systemp para a gente poder visualizar melhor os prints na tela, né? Porque senão a gente não consegue ver, o código simplesmente fecha. Então, beleza, o systemp está funcionando, tranquilo, get, né? Agora é continuar nas funções aqui, desenvolvendo as funções. Daqui para frente é mais simples, porque tendo programado uma, a gente pode continuar as outras mais de boa, né? Porque é a mesma lógica que a gente vai estar utilizando.
o que vai mudar é o nome da função e o cálculo que ela vai estar utilizando. Então vamos lá. O que a gente precisa agora? A gente precisa programar a subtração, a divisão e a multiplicação. Então já vamos vir aqui. Nosso case 1 está funcionando perfeitamente. Então vamos lá programar nosso case 2. Se for 2, o que eu quero? Eu quero chamar a função sub, passando val1 e passando val2. Simples. Aqui não tem segredo. Função sub não existe ainda, né? Então eu vou criá-la. Eu vou deixar o systemp por cima de tudo, porque eu quero deixar as funções de operação uma perto da outra, né? Então eu vou ter outra função void. Agora eu vou ter a função sub, que vai receber um float também, de val1, e um float, que é o val2. Perfeito. Declarei o que eu quero, então eu vou, né, trabalhar de novo. Acho que está até salvo aqui. Isso, trabalhar com minha formatação para ficar mais bonitinho. E é a mesma coisa, né? Eu vou fazer mais essa aqui. Para quem não tem muita prática, é bom para todas as funções você reescrever o código, né? Mas eu já tenho um pouquinho mais de prática e é muito trabalhoso, né? E também eu vou acabar enrolando muito no vídeo. Então, eu vou dar uma pulada nessa parte, tá? Mas vamos escrever essa daqui junto. É porcentagem.2 float menos, porque é a função de subtração, porcentagem.2 float igual porcentagem.2 float. Às vezes a rapaziada fala, não, mas aí o Guilherme falou que pode pular, pode copiar código. Não tô falando isso, rapaziada. Tô falando que é uma coisa que eu já tô acostumado, eu já fiz isso, eu já trabalho com lógicas mais difíceis que essa, então pra mim não é problema. Eu sei, eu já domino o seu, posso dizer assim, né? Mas pra você que ainda tá iniciando, tem um pouco de dificuldade, às vezes esquece uma vírgula aqui ou ali, esse fato de você reescrever o código ajuda bastante, tá? Então, reescreva, faça todas as funções. Aí demora um pouquinho mais, mas é pouca coisa, são poucas linhas, né? Vai ter código aí que vai dar 350 linhas e você vai ter que escrever tudo na mão. Então vamos embora, vamos continuar aqui. O que eu vou passar aqui? Meu valor 1, meu valor 2 e, por último, val1 menos val2. Isso aqui de boa, certo? Aqui eu vou colocar meu print para formatar ele ficar bonitinho de novo. Aqui um barra n, não pode esquecer. E aqui nossa digníssima função que a gente programou, systemp. De boa? Então, daqui eu vou copiar as outras duas funções, né? Eu não vou fazer ela na mão, porque dá um trabalhinho. Mas você que ainda não tem muito domínio do C, né? Que está aprendendo agora, vamos lá, vamos reescrever, tá? Sem preguiça. Então, como a alteração é pouca, né? No caso aqui vai ser mais, aqui menos, aqui multiplicação e aqui divisão. Né? Tem que lembrar no print também para ficar mais bonitinho, né? Então eu já terminei aqui, eu fiz bem rapidinho, né? E só falta o quê? Eu chamar ela aqui. Para isso, eu vou trabalhar aqui o break, né? Que eu já tinha esquecido de colocar aqui no sub. Vou estar trabalhando o break e fazendo os outros dois casos. O que é? Caso 3. Vamos olhar a ordem aqui. Caso 3. 3 é a divisão. Então eu vou chamar minha função div e vou passar como parâmetro o valor 1 e valor 2. Certo? E meu caso 4, case, né? Case 4, eu vou multiplicar, né? Que eu coloquei multi com temudo, o valor 1 pelo valor 2. Tá? E lembrando sempre de dar o break. O break ele não vai ser usado aqui. Opa! Ele não vai ser usado aqui, porque ele vai estar certo, né? Ele vai chamar a função certa, só que caso dê algum erro, ele encerra, né? Ele dá o break. Mas e agora, Guilherme? Tá pronto o nosso switch? Fizemos tudo? Não. Faltou aqui o sair, né? Que querendo ou não, também é uma função. Então vamos lá, vamos programar o case 0 agora. Que não tem problema ficar atrás, tá? Tem gente que acha que tem que fazer 0, 1, 2, 3. Não tem problema, é em qualquer ordem, contando que a escrita seja certa, né? Então case 0, o que eu vou fazer? Eu não vou chamar nenhuma função aqui, porque ele só quer sair. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar uma mensagem para ele. Eu vou dar um printf no quê? Um obrigado por usar meu programa. Certo? Aqui ele não precisa de nada. O que eu vou precisar chamar aqui é o systemp. Para ele poder visualizar essa mensagem, né? Então vamos simular que a gente é o... Opa, deu um errinho aqui.
Ah, rapaziada, eu achei onde estava o erro. É novamente eu esquecendo do N, do print. Eu não sei se eu clico e não vai, mas enfim. Então é print, né? Perdão aí pelo erro. Print. É por isso que não estava compilando, né? Então vamos lá. Print agora deu certo. A gente pode estar testando as outras funções. Vamos testar. 5 menos 5. 5 menos 5 é 0. Funcionando perfeitamente. Vamos testar de novo. Divisão. Div. 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 é 1, certinho. Agora mais uma vez, a multiplicação. 5 vezes 5, 25. Então eu estou usando 5 aqui, mas você pode usar qualquer número. Eu uso 5 porque fica fácil, né? Bom, rapaziada, vale lembrar que para quem está vendo eu compilar o código direto, é que eu uso uma extensão aqui no VS Code, que eu compilo usando o F6, né? Mas para quem não tem, tem que usar aquela sequenciazinha de comandos padrão que a gente dá aqui no VS Code para compilar o C, né? Então no caso é gcc main.c, né? Padrão. Então ele vai compilar para mim, ele dá o warning, dá tudo. E agora eu executo, né? Como eu não coloquei nome, ele vira o A. Então eu dou um ponto barra A e ele executa para mim normalmente, tá? Eu vou usar o sair aqui, que é o último pra gente testar. Obrigado por usar meu programa. Faltou o barra N ali, né? É bom eu colocar o barra N, porque fica mais bonitinho. Então vamos lá, a gente já viu que tá dando um errinho ali. Vou colocar 2 barra N pra ficar mais separado ainda. Dá 2 enter aqui. Então é isso. Lembrando que para quem usa, né, vai precisar dar o GCC e depois executar, mas é o padrão aí. Beleza, continuando aqui. O que a gente estava fazendo? A gente parou na última tratativa do case? Não. Por quê? Porque o nosso usuário pode digitar um número fora disso aqui. E aí, o que a gente vai dizer para ele? A gente vai simplesmente fechar o programa? Não, a gente tem que ser amigo do nosso usuário, a gente vai ter que mostrar para ele que ele está cometendo um erro. Então, o switch case, ele tem uma propriedade, por isso que eu gosto muito do switch case, ele tem uma propriedade chamada default, né? Default. O que o default faz? Ele é a função que vai ser executada caso nenhuma das outras seja satisfeita. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 0, mas eu digitei 6. 6 não existe, então ele cai aqui no default, tá? O que eu vou dizer no meu default? Eu vou dizer, vou dar um print para o meu usuário e vou falar insira um valor válido, né? Insira o valor válido. Barra N para ficar formatadinho. Um systemp para ele entender o que está acontecendo, né? Para ele conseguir ler o console antes de voltar. E aqui eu vou limpar novamente a tela. Ok? Então lembrando, galera, quem está no Linux é clear, quem está no Windows CLS, tá? Então, beleza. Continuando aqui, eu tenho o break, né? Que é óbvio que eu tenho que ter o break para todos, mas eu também vou chamar o que? Meu menu. É por isso que eu não gosto de programar dentro da main. Porque dentro da main, eu preciso ficar chamando minha função main toda hora, que não é interessante para mim. Eu prefiro deixar mais organizadinho. Então eu chamo minha função menu. Vamos testar? Vamos ver se está dando certo? Executou o código. Vou digitar 5. Insira um valor... Ó, tá escrito errado, valor E. Insira um valor válido. E volta para cá. Perfeito. Certinho. Obrigado por usar meu programa. Então, valor E... Opa! Valor. Então, certinho. Fiz a última tratativa. Terminei? Teoricamente, sim. Mas e se eu quiser que meu usuário tenha a opção de escolher se ele quer ou não fazer uma nova operação, sem ter que fechar e abrir o programa de novo? Então eu vou estar trabalhando nisso agora. Eu vou trabalhar com o meu submenu, fazer uma função chamada submenu. O que vai ser submenu? Ele vai ser um menuzinho bem simplesinho para ver se o usuário quer ou não utilizar o código novamente, né? Então eu vou vir aqui, deixar o systemp por cima, né? Não tem problema. Então o que eu vou ter dentro da minha... Eu vou declarar aqui não, void, porque ele não retorna valor, tranquilinho, de boinha. Void submenu. Menu. Eu uso o camel case, né? Porque eu estou acostumado com o JavaScript. Camel case, para quem não sabe, é a primeira letra minúscula e a letra da segunda palavra maiúscula. É sem nenhum tipo de separação. Então, vamos lá. Eu inicio isso aqui limpando a tela, lembrando que o Linux é clear, o Windows é CLS. Você vai tentar usar, não dá certo, aí vai colocar cupim, mas não, ó, tô falando, né? Mas enfim. Eu vou ter um auxiliar aqui, porque como eu já sei como funciona o menu agora, que eu tenho que selecionar uma opção, eu já deixo, né, pré-colocado aqui. O que eu vou mostrar para o meu usuário agora? Eu vou fazer um print para perguntar para ele. Deseja fazer outra operação? No caso tem que ser operacão, porque quem já está acostumado a usar o C sabe que ele não tem
algumas letras do alfabeto brasileiro, nem o acentos, enfim, né? Ele não funciona com acentos. Então, ele fica bugado, todo bugado no console depois. Então, deixa sem, mesmo que fique com o português errado, mas a gente entende, né? Bom, deseja fazer outra operação? Ele vai ter duas opções de resposta. Um para sim. Nossa, tá complicado escrever hoje. E dois, né? Deixa eu ver aqui, print 2 para não. Simples. Aí tá faltando o que aqui? Tá faltando barra N. E ficar tudo desformatado. Formatação é importante? Se é, porque senão ninguém vai entender nada do seu programa, né? Vai todo mundo fazendo sem entender nada. Bom, ok. Tá pronto? Não, falta escanear isso aqui. O que que ele escolheu, né? Scanf. Aqui eu tô trabalhando com o inteiro, então porcentagem D. Aonde que eu vou salvar isso? Lá no AUX. E lembra de colocar isso aqui, tá? Porque se você não colocar, teu código vai crashar e não vai dar erro no console. Você não vai entender o que está acontecendo. Lembra do e-comercial, porque eu tô falando que eu vou salvar isso aqui lá no espaço de memória que foi alocado pro AUX, tá? Beleza. Escaneou, pegou o valor e tudo mais. Eu vou estar trabalhando aqui com uma condicional. Por quê? Porque eu só vou ter duas opções de escolha. Sim ou não. Então, if o que? AUX igual a 1. Eu vou chamar menu novamente. Simples. A única coisa que eu vou fazer aqui é limpar o console antes. Pra não ficar aquela coisa feia, né? E depois? E depois eu vou ter uma segunda opção. Que é não. Ah, Guilherme, mas você não vai tratar se ele colocar o valor errado? Pra cá não precisa. Porque meu programa já funcionou. Se caso ele coloque um valor errado aqui, o programa vai fechar. Se ele quiser usar de novo, ele abre novamente. Porque, né, bem claro, sim. Mas tudo bem. Vamos lá. Novamente, vou dar um printf, o que eu vou dizer aqui? Obrigado por usar meu programa. Barra N, ficou bonitinho. E o systemp, para ele conseguir ver a mensagem, né? E basicamente é isso. Agora meu programa está funcionando? Tá funcionando, tá com tratativa de erro, né, aqui embaixo. A gente pode testar. Vamos lá, vamos compilar ele de novo. Compiladinho, o que a gente vai fazer? Vamos testar a soma. Soma. Números diferentes agora. 7 mais 4. 7 mais 4 é 11, tá? Deseja fazer outra operação? Tá funcionando o nosso menu, ó. Sim. Eu posso até, aproveitar que eu não continuei ainda, eu posso até vir aqui e dar um printzinho pra ficar mais bonito lá, né? Na hora que ele for escolher o valor, vai aparecer igualzinho, assim. Só isso, né? Vamos de novo. Compilou. Beleza. Então eu vou ter subtração. Agora, eu quero fazer uma sub. Valor 1, 7. Valor 2, 3, ponto. Lembrando que você tem que usar ponto, tá? Porque isso aqui é no formato da América do Norte. Então é 3.6, por exemplo. 3.6, 7 menos 3.6 dá 3.4, certinho. Deseja fazer outra operação? Sim. Divisão. Então eu quero fazer uma divisão. O que eu vou dividir? Eu vou dividir 5 por 3. Dá 1,67, que seria uma dízima. 1,66666. Mas como eu limitei a 2, ele trunca ali, né? Ele faz 1,67. Quer fazer outra operação? Sim, que eu quero testar minha última. A multiplicação. 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. Quer fazer outra operação? Não. Obrigado por usar meu programa. Então, basicamente é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, pode deixar aí embaixo, pode deixar nos comentários. Eu vou estar tentando responder todo mundo. E se você tiver alguma dica também pra mim, tá? Agora eu acho que eu posso me estender um pouco mais. Porque, não sei vocês, mas eu odeio esse começo de vídeo que o cara fica falando muito. Então eu deixo pra falar no final. Se tiver alguma recomendação pra me fazer também, sobre o código, sobre o vídeo e tudo mais, tô começando agora nesse ramo, então pra mim é tudo novo. Deixa aí embaixo, tá? Eu espero ter ajudado, tirado a dúvida de vocês. Esse é um estudo de caso bem simples, mas ele é muito legal pra fazer. Principalmente, né, nesse conceito de modularização, que pra quem tá começando é bom ir pegando desde o começo. Foi uma coisa que pra mim, né, na faculdade, deu um trabalhinho, mas depois que você vai pegando o jeito, você vai vendo que é bem melhor do que trabalhar com código corrido, né? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer sugestão, como eu já disse, pode deixar aí. E até a próxima. Valeu!